Sem muita demora, abra sua Bíblia comigo lá em Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Vou esperar você abrir sua Bíblia. Daniel, capítulo 3. Quem que está feliz essa manhã? Você está feliz mesmo? Amém. Dá uma conferida aí se a pessoa do teu lado está feliz mesmo. Tem gente que não gosta disso, né, rapaz? Eu também não gosto não, mas quando estou aqui, já que faz comigo, eu faço com os outros. É que você dá aquela disfarçada até você achar o texto e tal. Quem encontrou, fala amém. Amém. Querido, se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, obrigado, seria Em Chamas. Em Chamas. Se essa mensagem tivesse que ter um título, ela seria Em Chamas. Eu entendo que em tempos que estamos vivendo de tantos conflitos socioeconômicos, né, a gente vê tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Só há uma maneira de nós permanecermos de pé até o final. Porque a promessa do Senhor Jesus é uma recompensa para quem permanece até o fim. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei, aquele que permanecer até o fim. Então há uma promessa para aqueles que permanecem, aqueles que perseveram. Eu comecei a perguntar ao Senhor, orando essa semana. Nós estivemos em jejum e oração pela conferência da Arise. Quem esteve na conferência da Arise aí? Quem achou que foi bênção? Quem não achou não precisa fazer nada, tá de boa. Mas nós estivemos orando e o pastor tinha falado: traz a palavra do domingo. Eu disse: o que é que eu vou falar? E no meio de tantas coisas acontecendo, aquela correria, aquele corre-corre, recebendo gente, vocês sabem como é. O Senhor disse: não, eu quero que o meu povo entenda algo, que nós precisamos, eles precisam estar em chamas por mim, para que eles possam permanecer de pé. Queridos, os dias que nós estamos vivendo, nós não precisamos de apenas boas estratégias. Nós não precisamos de uma conta gorda ou recurso suficiente para navegarmos através das dificuldades. Não. Nós não precisamos de uma boa teologia coach. Não, nós não precisamos disso para permanecermos em pé. Quando eu olho para a palavra de Deus e a profecia, Jesus falando para os seus discípulos em Mateus 24, eu vejo que o que nós precisamos nesse tempo é olhar para Jesus. E o tempo todo olhar para Jesus e para Ele apenas. A gente colocar as nossas afeições e esperanças somente nele. Porque virá, e já chegou esse tempo de muitas distrações, onde tudo ao nosso redor tenta nos roubar a nossa esperança. Você olha para o cenário político, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja onde for, é desencorajador. Mas o Senhor diz para nós, o seu povo, nós não olhamos para essas coisas, porque a gente não seguia por vista, não é por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós cremos. E nós cantamos isso. E Raíssa abriu o culto dizendo assim, que no dia da adversidade o Senhor me colocará sobre um alto refúgio. Não está dizendo que não haverá adversidade, está dizendo que no dia que ela chegar, eu vou estar guardado no alto refúgio. E para que eu esteja nesse lugar e permaneça, isso seja sustentável, nós precisamos ser pessoas que estão em chamas. No meio, às vezes, de um ambiente hostil, de um ambiente contra nós, onde o discurso, a narrativa atual é contra o que a gente prega. Mas nós precisamos ser pessoas incendiadas por Jesus, que amam Jesus. Então isso não é um clichê de crente. Isso não é algo que eu busquei em algum lugar para falar para vocês porque está na moda. Não, isso é a verdade bíblica. Nós precisamos restaurar o primeiro amor a Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua força e teu entendimento. É isso que vai nos manter firmes até aquele dia, irmãos. Não é saber de tudo que está na Bíblia, a teologia correta apenas. Isso é bom, isso é importante. Mas é aplicar o que nós sabemos, aplicar o nosso coração, o nosso caminho. Um coração que está em chamas por Jesus. E quando nós olhamos para esse texto de Daniel, no capítulo 3, essa manhã eu acho que, se eu quer que eu seja mais profético e pastoral, que estamos no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, e eu vi essa palavra também em chamas aí, presente, na Nova Versão Internacional. Eu vou ler. A
partir do versículo 4. E você conhece bem esse texto, já deve ter ouvido falar desse episódio aqui que acontece com esses jovens. E diz assim: nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Versículo 6 diz: quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. Eu paro aí por enquanto, porque isso aqui, na verdade, Nabucodonosor, ele deu um decreto, ele baixou um decreto, e era um decreto para todas as pessoas, como a gente leu aqui, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, que no momento que se soasse uma trombeta, que música se fizesse, todos deveriam se prostrar e adorar a sua imagem, a imagem de ouro que ele tinha levantado. Era uma imagem muito grande, aproximadamente 27 metros de altura. De onde você estivesse ali, você conseguiria enxergar aquela imagem. Por isso que o decreto é para todas as nações, tribos, povos e línguas. E nesses dias não é diferente. Existem decretos que obrigam todos os povos, línguas e nações a se prostrarem diante de um sistema que vai contra aquilo que nós cremos. Sim ou não, igreja? Você está acordado, amém? É ou não é? Só que nós vemos aqui que no final, no versículo 6, ele diz assim: quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado em uma fornalha em chamas. Eu estou falando, profetizando para você também, assim como ele profetizou sem saber. Se você não se dobrar diante desse sistema, você vai estar em chamas. Você vai estar em chamas. E talvez você não seja levado a uma fornalha literal, mas essas chamas se tratam de uma paixão ainda maior por Jesus. Se você não se dobrar diante desse sistema, de tudo que tem sido apregoado, de toda a doutrinação que temos ouvido e recebido, de toda a imposição de um sistema, você vai estar literalmente em chamas. E eu me pergunto, esses jovens, quem eram eles? A gente vamos falar um pouco sobre quem eram esses três caras. Eu posso chamar assim. Era Ananias, Azarias e Misael. Esse era o nome deles. Então, se nós formos para o capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver, não vai dar tempo para eu ler tudo, mas nós vamos ver que o povo hebreu, o povo israelita, eles tinham sido levados cativos por Nabucodonosor, por Babilônia, para a sua terra. Eles tinham sido tirados da sua terra natal e levados cativos para a Babilônia. E ali eles ficariam por 70 anos. E há um decreto muito interessante, porque Nabucodonosor diz assim: olha, eu quero que venham para o meu palácio para morar comigo os nobres de Israel. E ali há uma lista de requisitos que você precisava ter para morar na casa, no palácio de Nabucodonosor. Isso a gente vai estar falando na Arise, numa série que nós vamos chamar Mascalim. Eu explico o que é Mascalim só quando você vier na Arise. Mas ali há alguns requisitos para esses jovens. Em primeiro lugar, eles precisavam ser saudáveis. Diga comigo, saudáveis. Queridos, parece que é superficial, mas nesse tempo nós precisamos ser saudáveis, pessoas saudáveis, amém? O mundo já entendeu isso. Aqueles que tratam de ser mentores de empreendedores falam: olha, não adianta você ter 24 milhões de dólares no banco e você ter câncer terminal. Não vai te ajudar muito. Então, cuida bem da tua saúde para que você possa desfrutar daquilo que você conquistou e ainda deixar um legado para aqueles que realmente precisam desfrutar daquilo. Então, você precisa ser saudável, você precisa cuidar de você. Do templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar para que a gente possa durar. E a missão que Deus nos confiou também perdure. Amém? E outro requisito era que tinham que ser jovens de bom senso. Isso aí me chamou a atenção também. De bom julgamento. Eles precisavam saber discernir uma coisa da outra. E esses jovens, eles são levados, os nobres são levados para a corte de Nabucodonosor. E nesse bolo, nesse meio, nesse miolo, vem Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Esses 4 jovens que vão estar bem presentes no livro do profeta Daniel. E eles têm uma postura diferente. Mesmo estando em Babilônia, a postura deles é diferente. Porque eles sabem o Deus que eles servem. Embora eles estejam em Babilônia, eles não se prostram aos costumes de Babilônia.
Embora eles estejam numa terra que é hostil, distante, fora de casa, lá não tinha feijão, nem arroz, nem pão de queijo, mas eles estão ok lá. Eles não deixam, não abandonam a missão de serem puros em Babilônia, porque não tem o seu prato predileto lá. Mas eles mantêm a chama acesa, porque a palavra de Deus diz que Daniel, ele tinha uma janelinha, num alto aposento, onde ele todos os dias se voltava para Jerusalém e adorava ao Senhor. Desde o dia que ele chegou lá, ele disse: um dia o Senhor vai nos tirar daqui, mas até lá nós vamos permanecer em chamas por ti. Então esses 3 jovens, eu fiquei perguntando por que eles foram lançados na fornalha e não pegaram fogo. Para raciocinar comigo. Como que eles são lançados no meio do fogo, galera? Como que eles são lançados no meio de uma fornalha quente e eles não pegam fogo? Que mistério é esse? Parece até a sarça, né? Que pega fogo e não se consome. Porque eles queimavam mais do que a fornalha. Porque eles estavam em chamas mais do que aquela fornalha que estava acesa. E pesquisando sobre fornalha e Babilônia, era o estilo de execução? Não era. Na Babilônia ninguém lançava ninguém no fogo para executar. Lançava-se sim pessoas no fogo para se oferecer ao deus Nebo, que era o deus que mantinha as fronteiras do reino de Nabucodonosor. Agora para pensar, a Babilônia nesse tempo era o reino mais top do mundo. Nabucodonosor era o cara mais poderoso do mundo. E eles tinham como guarda da fronteira deles o deus Nebo. E eles ofereciam pessoas em sacrifício queimados a esse deus. Mas não execução. Isso não passava, porque fornalhas naquele tempo eram feitas para cozinhar tijolo. E eu fico pensando, aqueles jovens, eles chegaram em Babilônia jovens. Para mim eu vejo eles como tijolos moles, onde Deus ainda ia malear eles, assim, ia mexer com eles. Deus ainda ia moldar e formar eles. E Deus precisava colocar eles numa fornalha para que eles saíssem prontos para construir algo que a gente está falando hoje aqui. Então, às vezes, queridos, a situação que você está enfrentando, a fornalha que você está hoje, ela não é para te destruir, ela é para te fortalecer, para que você saia daí como um tijolo que vai construir algo lindo para Deus. E eu aprendo que aquilo que a gente passa é testemunho para aqueles que estão ao nosso redor, sabe, serem inspirados a permanecerem em sua fé e não negarem o seu Deus. E eles não queimaram porque eles estavam mais em chamas do que aquela fornalha. E Deus ministrou no meu coração que aqueles que se recusam, a curvar diante desse sistema, eles podem até ser lançados no fogo ardente, mas eles vão descobrir que Deus é quem anda com eles no meio da fornalha. Se eles não negarem ao Senhor, se eles não cederem às pressões, eles vão acabar por descobrir que Deus está com eles o tempo todo. E existem pressões que às vezes nós cedemos que são atraentes. São atraentes. Porque olha só, a oferta era a seguinte: se você se prostrar, você vive. Se você não se prostrar, você morre. O que é que você escolhe? Não, prostra aí rapidinho, ninguém vai ver. Faz assim, dá só. Ninguém vai ver, não. E as pressões são assim, irmãos. Não, é só um pouquinho, não tem nada a ver, não. Fica de boa. Deus vai te perdoar. Mas se trata de um caráter que está sendo formado quando Deus começa a queimar em você. Você diz, não. Isso parece muito bom, mas não, cara, eu não posso apagar esse fogo que está em mim, não. A palavra do Senhor diz assim, não extingais o Espírito Santo. Eu não vou apagar isso que está dentro de mim, queimando, ardendo pelo Senhor. E aí o primeiro ponto seria, como que nós permanecemos em chamas, igreja? Então tá bom, você está falando aí de estar em chamas, mas como que a gente fica em chamas? Como estar em chamas nesses dias? Como que eu faço para estar em chamas? E algumas coisas que esse texto revela para a gente. Alguns segredos que a palavra de Deus nos dá. E o primeiro deles que eu consigo enxergar aqui, o primeiro aspecto de alguém que está em chamas é santidade ao Senhor. O primeiro aspecto de alguém que está em chamas pelo Senhor é santidade. É santidade. E sempre me chamou a atenção desde menino, acho que isso é coisa de menino, aqueles filmes de ação, aqueles stunts, não sei como é que fala stunts em português, aqueles
coisas que o dublê faz, né? Aqueles filmes de Jackie Chan, aquelas coisas legais. E sempre é engraçado que havia a gente ficava fissurado com um homem pegando fogo, né? Eles até inventaram uma roupa para colocar fogo no seio e você não morrer. Para fazer esses instantes, o cara saindo de dentro de um carro pegando fogo. E aquilo chama muita atenção. Se você quer ver juntar gente, se alguém começar a pegar fogo, junta gente para ver aquela pessoa queimando. É muito interessante isso. Eu procurei vários vídeos na internet, gente pegando fogo e junta a galera para ver a pessoa morrer queimando. O povo tenta apagar, mas o pessoal está ali junto. E tem um pregador que ele é evangelista, na verdade, ele diz assim, que o homem em chamas, ele se move mais rápido. Uma pessoa, quando começa a pegar fogo, ela se move mais rápido. Ela não fica parada onde ela está. E ele dá o exemplo do cara que foi preparar o chá, e ele teve que reach over the fire, né, do burner. Ele teve que colocar, ele estava com o roupão, acabou de sair do banho, estava preparando um chá, e ele vai pegar algo que está em cima, no gabinete, e ele encosta a manga do seu roupão no fogão que está esquentando o seu chá. E ele começa a se mover, e ele dança, né? Tentando apagar aquele fogo, tentando desamarrar, porque um homem em chamas, ele se move mais rápido. Eu creio que quando nós estamos em chamas, a gente se move mais rápido em direção ao propósito que Deus tem para nossas vidas. Eu acho que é o segredo contra a apatia espiritual. Eu acho que é o segredo contra a apostasia espiritual. Eu acho que é aquilo que nos mantém em xeque em tempos como esse que vivemos. Onde nós vivemos uma palidez espiritual. É estar em chamas pelo Senhor. E santidade nos coloca em chamas. Não existe uma igreja em chamas sem santidade. Não existe uma vida em chamas sem santidade. Então qual que é o primeiro passo para nós estarmos em chamas? Estar em santidade. E aí nós vamos para Daniel no capítulo 1, verso 8. Abra comigo lá, por favor. Daniel 1, 8. Então eu já falei que eles foram levados ao cativeiro babilônico. Por ser os mais nobres, de boa aparência, mais saudáveis, mais fortes, mais inteligentes. Eles foram levados para lá para serem servos lá, para serem escravos lá. Mas uma ordem diferente de escravos e servos. Em Babilônia eles eram um império dos mais terríveis que a terra já viu, né? Era um império grande no paganismo, na idolatria. Era um lugar de perversão moral e sexual e espiritual. Assim era a Babilônia. É tão interessante que no final das coisas, na visão de João, que João tem sobre o fim dos tempos, né? Jesus revela que haveria um sistema, e ele nomeia esse sistema como a Grande Babilônia, fazendo referência a como esse império operava na época de Daniel. E diz assim o versículo 8 no capítulo 1. Diz que Daniel resolveu não se contaminar. Diga comigo, resolveu. Daniel, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Imagina isso, eles podiam comer a mesma comida que o rei comia. Estava fraco não. Eu imagino que ele comia muito bem, esse rei, sendo o império mais poderoso, mais top, mais incrível que existiu. Diz que eles poderiam comer da mesa, a melhor comida, a comida que o rei comia. Mas era uma comida, queridos, que era contaminada por um sistema. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Para você estar em chamas e em santidade, você precisa rejeitar a comida que esse sistema tenta nos impor para comer. Ela pode parecer a melhor comida que tem. Ela pode ser bem atrativa aos olhos. Mas quando ela desce para o seu estômago, ela vai te causar muito mal. Porque quem já ouviu aquele ditado assim? Eu ouvi muito esse ditado: você é o que você come. Sim ou não? Então, se você come em Babilônia, o que é que você é? Se você come de um sistema que é corrompido, você vai se tornar uma pessoa corrompida. Como diria o profeta Michael Jackson, it's just human nature. É a natureza humana. Nós somos assim.
parte. Nós nos tornamos os nutrientes que nós absorvemos, sim ou não? Se eu comer uma laranja, qual o nutriente que vai estar presente no meu corpo com mais evidência após eu comer aquela laranja? Se eu for uma pessoa saudável, né? Vitamina C. Aquilo passa a correr nas minhas veias. Se eu experimento de Deus, irmãos, da bondade de Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar igual a Ele. Vou me parecer mais com Ele. O mundo não precisa de pessoas mais falando sobre Jesus, mas pessoas que se parecem mais com Jesus. O mundo está cansado de ver gente falando de Jesus e nos parecer com eles. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Isso começa dentro da nossa casa. Isso começa como nós fazemos negócio, como nós pagamos, como nós tratamos nossa vida financeira, como nós tratamos nossas esposas, como nós tratamos nossos filhos, como nós tratamos nossos líderes, como nós tratamos nossos irmãos. Santidade ao Senhor. A comida desse sistema estava contaminada. E como que a gente se mantém íntegro num tempo como esse? Como se a gente se mantém santo? Se abstendo das coisas contaminadas desse tempo. Trazendo o nosso foco para aquele e o único que é digno da nossa atenção nesse tempo. Sabe, há muitas notícias ruins. Se você for parar para atentar para as notícias, você nem sai de casa. Então eu quero dizer, a notícia que te guia, te faz levantar da cama de manhã, é a notícia do céu. A notícia do alto, são as boas novas. O Evangelho é boas novas. Que Cristo morreu por nós. Que Ele padeceu numa cruz, sim. Ele morreu, pagou o nosso preço, nossa dívida. Mas a palavra diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. E que um dia Ele voltará para estabelecer um reino perfeito, para estabelecer um reino que não passará. E Ele restaurará junto conosco todas as coisas. E nós reinaremos com o Senhor para toda a eternidade, porque Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nação santa. Qual a sua nação? Santa. Brasileiro não, nação santa. Americano não, nação santa. Santo, santo, santo. E o que é santidade, irmãos? Quem se arrisca? O que é santidade? Estou ouvindo aí, hein? Separado, é algo separado. Santidade, o conceito de santidade na Bíblia parece, mas não está ligado à perfeição. Santidade está ligado à perfeição, parece perfeição, mas não é isso. Lógico, quando nós falamos que Deus é santo, nós entendemos que Ele é perfeito. Deus não falha, Ele não erra. Não existe sombra de variação nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será assim para toda a eternidade. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Nosso Deus é santo. Ele não falha, Ele não erra. Essa é a declaração do céu. Embora Ele seja bom, o céu não está dizendo Deus é bom. Embora seja maravilhoso, não há a declaração do céu é que Ele é santo. Que não existe ninguém igual a Ele. That apart from God, there's no other God. Que fora de Deus não existe nenhum outro Deus. Então Ele é diferente, Ele é separado de qualquer outro Deus, de qualquer outro ídolo, de qualquer outra imagem de Deus que às vezes nós projetamos e Ele não é. Ele não é o que a gente pensa, Ele é o que Ele é. Deus é quem Ele é. E Ele é santo, Ele é separado. Então santidade, o conceito aqui é ser separado. Por exemplo, os utensílios da casa de Deus. Porque Nabucodonosor, uma das coisas que ele faz quando ele chega lá em Israel é pegar todos os utensílios do templo e levar com ele, como despojo, como tesouro. Tudo de ouro, ele leva os utensílios. E a palavra diz que esses utensílios eram santos. Por que eles eram santos, queridos? Acabei de falar, eles eram separados. Eu creio que eles não eram o mais simétrico. Sabe, talvez eles não eram perfeitamente retos ou no esquadro. Às vezes tinha, sei lá, como é que chama? Alguns, me ajudei, pastor, as medidas daqui. 116, 132, né? Uma corinha para lá, não sei. Talvez fosse assim. Mas por que algo ainda que tinha algum defeito aparentemente poderia ser chamado de santo?
E o segredo era que ele era usado exclusivamente para Deus. Ele era um instrumento exclusivo para a glória de Deus. Você, queridos, você é santo. Porque o Senhor diz assim: sede santos como eu sou santo. Quando nós depositamos nossa confiança em Jesus, nos apropriamos do sacrifício do seu sangue na cruz, nós nos tornamos santos. O Senhor diz assim: sede santos porque eu sou santo. E Ele diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Então não importa o time que você torce, sede santos. Sede santos porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Então eles eram materiais separados para Deus. Então santidade, que no original é kadosh, tem esse sentido, de separado para o uso exclusivo. E sabe qual é a grande mentira de Satanás sobre a santidade? Pensa aí, qual que é a grande mentira de Satanás sobre a santidade? A grande mentira de Satanás sobre a santidade é assim: olha, se você for santo, você vai perder o melhor dessa vida. Você vai deixar de desfrutar das coisas melhores, daquele vinho, lembra? Daqueles manjares, daquele banquete, daquela mesa. Se você decidir ser uma pessoa em chamas, uma pessoa que é santa, você vai ficar alheio daquilo que é atraente agora. Se você decidir estar em chamas e ser santo, você vai perder o melhor dessa vida. Isso é a mentira de Satanás. É a mentira que ele tenta lançar sobre nós. Olha só, Daniel no capítulo 1, verso 10. Olha o que acontece aqui. Lembra que Daniel falou assim: deixa eu não comer disso aqui, pode ser? Eu não quero comer disso aqui não, cara. E versículo 10 assim: porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: cara, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. Havia um decreto, até o que comer e beber tinha que ser daquele jeito. E o eunuco fala assim: não faz isso comigo não, rapaz, porque tem uma ordem que vocês têm que comer isso. E diz assim: e se ele perceber, olha só, isso é muito legal. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens que são da mesma idade? Aí tem uma narrativa assim: o jovem não faz isso não, cara, o pessoal da tua idade aí está tudo curtindo, fazendo aí, você está aí, esse cara pálido aí, né? A tua postura, olha para como você está desperdiçando os teus melhores dias, você devia estar aproveitando. O eunuco fala assim: cara, e se olharem para os outros e verem que eles são mais, aparentam, né, tem uma melhor aparência do que vocês? Se isso vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Essa é a grande mentira de Satanás. Se você viver uma vida de santidade em chamas por Jesus, você vai perder o melhor dos seus dias. Você vai perder o melhor do que o mundo tem a oferecer. E isso é verdade, você vai perder mesmo. Porque não presta para você mesmo. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não é só uma música, é um estilo de vida. Quando Deus, Ele entra ali, quando Jacó tem uma luta ali com o anjo do Senhor, queridos, a palavra diz que o Senhor toca onde? Na sua coxa. Por isso que até hoje os judeus não comem essa parte do animal. E diz que quando ele sai dessa experiência, ele sai mancando. Ele não anda mais do jeito que ele andava depois de um encontro com Deus. Você não pode andar mais da mesma forma depois que você tem um encontro com Deus. Não condiz você andar do mesmo jeito quando você passou a noite, sabe, lutando com o Senhor e prevalece. Porque Ele nos deixa prevalecer. Nosso proceder, o nosso andar é diferente. E as pessoas podem olhar para você: cara, mas se você não aproveitar isso, vai ser um fraco. Você vai ser cancelado se você falar essas coisas na internet. Se você se posicionar. É ou não é, gente? Se você pensar dessa forma, o que é que vão achar de você? Que você é um retrógrado, você é um quadrado, você está para trás no tempo. Mas Daniel não, fala assim: cara, eu estou em chamas. Eu não vou negociar a minha dieta. A minha dieta não é determinada por um sistema, mas eu estou em chamas por Ele. E é o prazer superior a Ele. Existem prazeres inferiores, queridos. Comer é bom. Quem gosta de comer? Eu gosto de comer, o pastor sabe. A pastora sabe também. Minha família sabe, todo mundo aqui. Eu gosto de comer. Comer é bom.
Quem inventou esse negócio de comer? Não, fala aí. Deus. Se Ele é a fonte de algo que é tão bom, imagina o prazer superior que está nele. Se comer é bom, imagina a pessoa que inventou comer. É bom demais. Se a picanha é bom, imagina quem inventou picanha, irmãos. Então, tem prazeres que são superiores. Nosso problema é que a gente se contenta com prazeres inferiores. Com a fornicação, com o sexo fora do casamento. Quando nós devíamos acessar aquele que inventou esses prazeres. E quando a gente prova daqueles prazeres, esses aqui já não tem mais nenhum significado para nós. Vê as irmãs que no Brasil usavam Jequiti e Avon, aqui não conseguem usar. Porque elas têm acesso, Mac, elas têm acesso às coisas boas. Você usava aquele Celso Portiolli, né? Aqui você usa Chanel. Não dá mais, caiaque, não usa isso mais. Você está usando Azarru, né? Essas coisas de francesa, cheirosas. Quando você prova disso, você não volta mais para aquele. Então, quando você prova do prazer superior que é o Senhor, você não consegue mais voltar. É simples assim. E a mentira de Satanás é isso. E é o que a serpente fez lá no Éden. Eu já estou encerrando. É o que a serpente fez lá no Éden. Ela entra no Éden. E o que é que a serpente fala para os dois? Para Eva e para Adão. Vamos lá? Vamos não dá tempo. Ele está dizendo assim, Deus é um estraga prazer, rapaz. Deus falou para vocês não comer nada. Está lá, tá? Se você for, volta depois da Bíblia. Ele fala assim, a serpente fala para a mulher assim, Deus falou para você não comer nada. Deus falou isso, gente. Deus falou assim, tem milhares de árvores, come de tudo, menos dessa. Mas o que é que a serpente fala? Deus falou para você não comer nada. Mentira. Ele é um estraga prazer. Aí você foca naquilo que você não pode comer e esquece de tudo que você pode comer. Você esquece que abrindo mão daquilo tem tantas outras coisas para a gente viver em Deus e estar em chamas por Ele. Queridos, é uma questão de vida ou morte espiritual hoje. É uma questão de vida ou morte espiritual hoje. Deus é a fonte de todos os prazeres. E santidade não é alienação. Santidade não é alienação, queridos. Você é crente, mas você não precisa ser um alienado. Ok? A gente não precisa. Não sei o que está acontecendo. Tem gente que clama por avivamento. Queria avivamento no Brasil. Quero avivamento, mas não sabe nem a geografia do Brasil. Não sabe nem onde fica a minha terra, João Pessoa, Paraíba. Acha que passou da Bahia é tudo norte. Como você quer avivamento numa terra que você nem sabe quem é? Aí passou ali da Bahia, é tudo cearense, tudo baiano. Não é assim que funciona. Como você quer avivamento se a gente é alienado às vezes? E é interessante que o texto continua ali no capítulo 1 e diz assim que Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. De onde? Da Babilônia. Deus deu sabedoria e entendimento na cultura da Babilônia para aqueles 4 rapazes. Por isso que Deus quer médicos, advogados, o Senhor quer engenheiros, que entendem e estão em chamas pelo Senhor num sistema corrompido. Por isso que Deus quer infiltrados dele, do reino, nesses lugares, sabe, em cargos de poder, legisladores segundo o coração de Deus, irmãos. Deixa eu correr aqui. Deus quer equipar a gente com ferramentas que estão nesse mundo para poder representar a Ele nos lugares que menos conhecem a Ele. Por isso que todos que estão aqui, estudem mesmo. Jovens, estudem. Corram atrás mesmo. Se informem. Não sejam alienados. Vamos tocar o terror no inferno mesmo. Vamos para cima. Vamos ser médico mesmo, advogado, juiz, engenheiro, cheio do poder de Deus, cheio da glória do Senhor. Amém? Por último, não se dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. Diga comigo, não se dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. Não se dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. E às vezes a gente não está caminhando, não estamos andando em chamas por medo de nos queimar. Tem gente que não anda em chamas por medo de se queimar com a família, com os amigos, com os outros, com o pessoal do trabalho, da faculdade. Então não anda em chamas com medo de se queimar. Deixa eu te falar uma coisa. De um jeito ou de outro você vai queimar. Aí você escolhe, você quer queimar no inferno ou você quer queimar por Jesus. É sério.
tenta suavizar o negócio, mas é isso. Queimar você vai, você escolhe aonde? Diante da presença dele como serafins, que toda vez que dizem santo, pegam fogo. Que a palavra serafim tem isso, aqueles que ardem, aqueles que estão em chamas, serafins. E quais são os seres que estão em chamas? Aqueles que estão mais perto do trono. Há classes de anjos, classes angelicais, não dá para falar hoje, mas a classe, você vem para trás, há classes angelicais. E uma das classes angelicais são os serafins. Acima do trono eles estão, cobertos de olhos por dentro e por fora, e diz que eles estão completamente em chamas. Se olhar para eles, são como tochas vivas. E aí vai se distanciando um pouco, são classes diferentes e características diferentes. Mas aqueles que estão mais próximos do trono de Deus são aqueles que estão mais incendiados por Deus. Queridos, você conhece quando alguém está perto de Deus, quando ela é incendiada por Jesus. Você começa a caminhar com pessoas e, cara, esse cara está perto do trono. Porque a vida dele está em chamas por Jesus. O caráter dele denuncia isso. Não é que ele está o todo tempo cheio, não é isso não. Porque é até esquisito isso. Mas a vida, o caráter dele demonstra isso. A vida de devoção, a vida de entrega ao Senhor. E quais são os ídolos que estão sendo levantados no nosso tempo? Que nós temos que, nesses dias, nos dobrar diante deles. Eu vou falar de um que é muito interessante. Eu queria que você tirasse seu celular agora. Você que tem celular, acho que todo mundo tem um celular bacana, que tem uma câmera. Bom, é para fazer mesmo, galera. Eu vou fazer, deixa eu pegar meu celular também. Quais são os ídolos? Vou falar de um deles. Pegou seu celular aí? Abre a câmera dele aí. Aí vira agora a câmera para aqui, ó. Assim. Ela tira uma foto bem legal. É isso aí, o ídolo de hoje é esse. O ídolo de hoje sou eu, a minha vontade. Guarda aí a foto desse ídolo aí, que você gosta tanto. Tanto é que você gosta tanto que você criou uma página para falar de você, para os outros gostar do que você falou. Aí você só posta a fase boa da sua vida. O prato legal que você comeu, aquele feijão velho, arroz só, aquele, né? Básico, farofa, a buchada de bode, tu não posta. Aí tu vai no restaurante francês, tu quer postar o Carrère. A gente quer mostrar a nossa melhor versão para os outros. Para que os outros vejam e gostem da gente. Que legal, a cara bacana. Mas é o narcisismo. É o ídolo que todos nós estamos prostrados diante dele. Todos os dias. A minha vontade primeiro, é o meu querer primeiro. E isso nos impede de estar em chamas pelo Senhor. Aqueles jovens não estavam nem aí. Não estavam nem aí. A estátua que está sendo levantada nesse dia para adorar é a sua. É a minha. Nós estamos levantando essa estátua mais alta, para que todo mundo veja e olha, de onde tiver, 27 metros, meu Deus, é o Cristo. E a narrativa de hoje é assim, ó, você é o que você sente, siga o seu coração, seja a sua melhor versão. É ou não é? Siga o seu coração. A Bíblia diz assim, o coração do homem é o quê? Enganoso. De onde vêm as guerras? De onde vêm os conflitos? De onde vêm as brigas, as contendas, todas as coisas? Do coração. A narrativa desse império é, siga o seu coração, seja a sua melhor versão. E a gente entra nesse narcisismo gospel. E a gente começa a inverter papéis. É incrível isso. É incrível isso. Porque às vezes a gente coloca... Deixa eu ver qual é a passagem aqui, peraí. Tem a história do ministro de louvor, né? Que está ministrando louvor. E ele vai começar a ministrar louvor e falar... Mateus capítulo 4, versículo 9 diz... Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vamos nos prostrar que ele vai nos dar tudo essa manhã. Ele esqueceu que quem falou isso foi o diabo para Jesus. E infelizmente, queridos, o narcisismo gospel é isso. Eu sou o Senhor, Deus é o servo, ele tem que fazer o que eu quero. Se ele não faz o que eu quero, eu saio dessa igreja. Se ele não dá o que eu pedi, eu vou embora. Narcisismo gospel. É onde nós colocamos Deus numa posição que ele não está e não ocupa, e a gente no lugar dele. Mas se nós, queridos, queremos estar em chamas, nós precisamos não nos dobrar diante dos ídolos. E o maior deles, nós mesmos.
A verdadeira característica de um discípulo de Jesus é que ele não vive para ele mesmo. Ele aprendeu a morrer para ele. Deus não quer a sua melhor versão, Ele quer você morto. E o Espírito dele vivendo em você. Deu para entender? Ele não quer a melhor versão do Marcelo, não presta. A minha melhor versão não presta. A minha melhor das versões não vale. Não vai fazer eu chegar a lugar nenhum eternamente. Às vezes pode abrir portas aqui, pode gerar um network legal, a gente fechar negócios, fazer coisas. But it's not about that. É a respeito de estar em chamas por Jesus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos ser pessoas que denunciam que estão em chamas. Como que eu falo? Já falei, como que eu faço negócios? Como que eu pago meus funcionários? Como que eu pago minhas contas? Como que eu valorizo pessoas? Eu não objetivizo pessoas para chegar onde eu quero. Pessoas não são degraus. Deus nos deu a incumbência de cuidar de gente, amar pessoas. Queridos, nós precisamos estar, sabe, juntos, assim, entrelaçados. Deus não tem problema com fruto. Tem árvore que tem raiz rasa e dá fruto. Nós precisamos, ou a gente tem raízes muito profundas, para que os frutos não nos dêem. Para que os frutos não façam a gente tombar. Ou a gente é como aquela árvore que é a sequoia, que as raízes estão umas nas outras. Então quando uma vai cair, ó, a raiz daquela segura ela. Eu creio que esses rapazes estavam ali, cara, é só uma ajoelhadinha aqui, né? É só uma ajoelhadinha. E o outro fez, não, levanta aí, rapaz, você não vai adorar. Eu estou aqui com você. Porque outra coisa que te deixa em chamas é a comunhão. A comunhão te deixa em chamas. Estar juntos te deixa em chamas. Sabe, estarmos congregando nos deixa em chamas. A comunhão com o Senhor nos deixa em chamas. Porque o que é uma fornalha, irmãos? É um ajuntamento de brasas vivas. O que é uma fogueira? São várias brasas juntos. Eu creio que aqueles jovens não foram consumidos porque eles ficaram juntos. A declaração deles é juntos. Diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram, não, nós não vamos nos prostrar. Não foi Sadraque que disse, não, deixei que eu resolvo, que eu tenho mais ali com o homem, eu tenho mais uma diplomacia, eu vou chegar junto aqui, ó. Nabu, era o Nabucodonosor, ele tinha intimidade. Ele chegou, Nabu. Então chegou, os três falaram assim, ó, não vamos nos prostrar. Vamos ler, porque é bom demais. Disseram aí, tem os X9, né? Denuncia aí, caguetaram eles. Versículo 12, capítulo 3. Volta lá. Os cagueta do Nabucodonosor. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Para parecer que eu estou acabando. Capítulo 3, versículo 12, assim. Há uns homens judeus. Olha só. Coloca, já chama a identidade, é toda uma questão racial. É esses judeus aí, ó. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia. Entenda que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os nomes que eles receberam. Quando eles chegam na Babilônia, Ananias, Misael, Azarias e Daniel têm os seus nomes trocados. Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. É os nomes que eles recebem em honra aos deuses da Babilônia. Porque, querido, se você não sabe quem você é, Babilônia vai querer te dar uma identidade dela. Se você não sabe o seu nome, Babilônia vai querer impor um nome sobre você. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa, rapidinho. Alguém vai colocar um nome em você se você não sabe quem você é, queridos. Por isso nós precisamos estar em chamas pelo Senhor. Porque nós precisamos saber quem nós somos. Havia o nome dado para eles, Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Mas eles não se comportavam como tais. Eles continuavam sendo Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Sabe o que é Daniel? Dani o Senhor é a minha justiça. Daniel. El é o Senhor. Dani, Dan é justiça. I sou eu.
Daniel, o Senhor é a minha justiça. Então Daniel caminhava em Babilônia sabendo, o Senhor é a minha justiça. Eu estou em Babilônia, mas há uma profecia em Jeremias. Daqui a 70 anos o Senhor cumprirá a sua justiça na minha vida e eu vou sair daqui. Sadraque significa Jeová tem sido bom. Jeová foi misericordioso. Sadraque, que é Ananias. Então o nome Ananias significa o Senhor tem sido misericordioso. Imagina você está em Babilônia, longe da sua casa, foi levado, arrancado da sua terra. O Senhor tem sido gracioso e misericordioso. Essa era a verdade que guiava Ananias dentro de Babilônia. Agora vamos a Misael. Misael significa o quê? Quem é igual a Deus? Who is like the Lord? Ele diz assim, eu estou aqui, but who is like Yahweh? Quem é como o Senhor? Azarias significa Jeová tem me ajudado. Eu estou em Babilônia, mas Jeová tem me ajudado. Querido, isso é muito forte. E diz assim, continuando o texto, né? Colocou esses Sadraque, Mesaque e Abednego sobre administradores da província da Babilônia. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso nem precisamos responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Versículo 18. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Firmes na sua confissão. Não vamos negociar o que nós cremos. Não vamos negociar a nossa convicção. Não precisamos nos prostrar porque nós não temos em nada a nossa vida como preciosa demais. Porque é uma recompensa maior do que simplesmente essa vida. É uma vida com Ele eternamente e para sempre. Achei que quando eu estava ensaiando era mais legal essa parte. É isso aí. Versículo... Eu vou ler um texto grande e você só presta atenção, tá bom? Porque a presença de Cristo também nos coloca em chamas. A presença de Cristo nos coloca em chamas. Diz 19 que então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e suas outras roupas e foram jogados de roupa na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Queridos, quando nós estamos em chamas por Jesus, não importa se é uma fornalha, Ele vai aparecer no meio da nossa maior crise, da nossa maior adversidade. Ele vai estar conosco todos os dias, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Fica de pé no seu lugar, por favor. Ele é Deus conosco, Ele é Deus conosco, Ele é socorro presente. A comunhão com Jesus, irmãos, colocou esses jovens em chamas.
A comunhão com Deus, porque Jesus, ele ainda não havia nascido, ele ainda não havia encarnado, mas ali o anjo do Senhor aparece, é uma teofania, é uma cristofania. Deus aparece ali, no meio de uma sarça, no meio de um fornalho ardente, porque 3 jovens estavam em chamas e decidiram não se prostrar diante do sistema, de uma narrativa que era para preservá-los. Queridos, deixa eu falar uma coisa muito séria. Deus não está no negócio de nos preservar. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. O Evangelho nesses dias, e tem sido sempre assim, mas nesse dia a ênfase tem que ser o Evangelho de renúncia, onde eu preciso morrer para os meus desejos. Eu preciso derrubar essa estátua de mim mesmo e dizer: Senhor, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim os teus desejos. Eu quero cumprir a tua vontade. Que a tua vontade reine em mim, que a tua vontade se cumpra em mim, que meu coração, os meus desejos sejam os teus desejos. Aí a gente vai ler: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando o teu coração estiver nele, quando o teu coração estiver em chamas por Ele. Nós vamos adorar mais um pouco. Eu queria chamar aqueles que nessa manhã dizem: eu estava meio apagado, o negócio estava meio pálido, mas eu creio que eu estive orando por essa reunião, e eu creio que Deus vai derramar uma porção fresca do seu fogo sobre você, para que você esteja em chamas. Há um texto em Apocalipse que diz: eles, pois, o venceram. Venceram quem? Satanás, o anticristo, pela palavra do testemunho que deram, pelo sangue do Cordeiro, e mesmo em face à morte não amaram as suas próprias vidas. Queridos, há um poder tão grande quando você não ama tanto a sua vida, mas você decidiu amar o Senhor e está disposto a entregar tudo por Ele. Essa é a chave nos últimos dias para vencer o inimigo, é amar mais Ele do que você mesmo.